nossas opiniões, nossos desejos, seja em casa com a família, seja na escola, numa rodinha de amigos ou até mesmo por meio da escrita. Enfim, são essas situações de comunicação que nos permite realizar tudo isso. E em meio a essa situação, temos a oportunidade de escutar, de ouvir ideias que são semelhantes ou opostas às nossas. Já pensou quanto seria sem graça se todos nós tivéssemos a mesma opinião, pensássemos da mesma forma? Certamente não teria graça nenhuma, pois é na troca de experiência que nós ampliamos os nossos conhecimentos e também crescemos como pessoas, como seres humanos dotados aí de um pensamento crítico, eficaz e coerente para atuar na sociedade que nós vivemos. Diante de tudo isso, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Solta a vinheta. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Fala, galerinha do nono ano! Estão preparados para mais uma aulinha de língua portuguesa? Hoje, o gênero textual que nós vamos trabalhar é debate. Isso mesmo, vamos falar de um gênero textual que é diferente de todos os gêneros textuais trabalhados até então. Eu preparei aqui pra gente um slide para vocês acompanharem aí as principais características e a finalidade desse gênero. Então, olha só. Debate, gênero textual oral. Quando a gente fala de oralidade, a gente fala de fala, ok? Então aí a gente tem os gêneros orais e os gêneros escritos. O debate é um gênero textual oral, que vai acontecer por meio da fala. Aí olha as principais características desse gênero textual. Pertence à oralidade, ou seja, ele somente se manifesta por meio da fala. Geralmente, ou dificilmente você vai encontrar um debate escrito. Aí já seria outro gênero textual. Mas como pertence aí à fala, a argumentação, a opinião, então a gente vai precisar buscar o conhecimento muito profundo a respeito do que a gente vai debater, do que a gente vai falar. Eu costumo dizer que a gente só consegue expressar uma opinião coerente a partir de aquilo que a gente tem conhecimento. Porque ninguém, desculpe aí, as pessoas geralmente, elas que não têm uma argumentação e querem expressar a sua opinião, geralmente elas se perdem, ou então, por que você pensa assim? Porque eu penso e pronto, e acabou. Às vezes a pessoa parte até para a ignorância, enfim. Nós só podemos debater aquilo que nós temos conhecimento para argumentar, para explicar as razões, os motivos, para que a gente possa convencer as pessoas de que a nossa opinião é mais sensata. Então, é um gênero oral que expressa a opinião, por isso a minha abertura trouxe aí a importância, de atuar nesse mundo que a gente vive a partir do que a gente pensa, e para isso a gente busca conhecimento. Hoje a internet, ela é uma ferramenta importantíssima nessa busca do conhecimento, mas cabe a você, estudante, a nós, enquanto cidadão, filtrar o que é bom e o que é ruim, dentro das nossas possibilidades. E por fim, é da tipologia argumentativa. É um tipo de texto que eu vou expressar minha opinião através dos meus argumentos. Eu vou aí tentar convencer a pessoa que tem uma opinião contrária à minha. A gente vive constantemente debatendo na nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, porque pensamos diferente, cada um tem uma opinião, uma forma de pensar, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Para que a gente possa aí, discutir com propriedade determinados assuntos, seja na vida escolar, na vida política, no futebol. Quem diz que religião, futebol não se discute? Se discute sim, com respeito e com conhecimento aí de causa, conhecimento sobre o assunto, para que a gente não fale aí, para que a gente não tenha uma fala incoerente, para que a gente não fale besteira. Diante aí do que
for proposto. Então essas são as características, né, do gênero debate. Qual tipo de linguagem a gente vai usar no debate? Depende da situação. Se for uma situação na qual a professora propôs um trabalho acadêmico na escola, na faculdade, ou você vai debater um assunto importante na rádio da sua cidade, você precisa utilizar uma linguagem mais formal. Vão ter pessoas te escutando, é importante que a imagem que vai ser construída sobre você vai depender da linguagem que você utiliza, e isso é muito positivo no que diz respeito aí à busca do conhecimento. Se for uma situação em casa, se for uma roda de amigos, a gente pode sim usar uma linguagem informal, mas ambas têm que ser muito respeitosas. A gente, infelizmente, a falta de postura, de educação, leva muitas pessoas a não ter a consciência ali e a paciência de debater, porque quem debate tem que saber que tem hora de falar e tem hora de ouvir, e infelizmente muitas pessoas têm dificuldade de ouvir, só querem falar. E o que é importante saber a respeito aí do debate, pessoal? Não é nenhum ringue. Então, a gente não vai tentar ser melhor que ninguém quando a gente debate com a pessoa. Isso tem que ser construído na nossa cabeça. O debate, ele deve ser construído de forma sadia, na qual as pessoas que vão estar assistindo vão escolher ali o pensamento que mais convém a elas. Eu trago como exemplo para vocês um debate político. Já tivemos experiências em debates políticos onde um candidato, ele tinha muito argumento e muito conhecimento de causa e ele falava muito bem, e o outro candidato, como ele não dominava ali a fala, não dominava o conhecimento, infelizmente, que ele tinha, ou talvez ele não tinha conhecimento nenhum e queria só improvisar, infelizmente a gente constrói uma imagem aí a partir dos debates dos políticos. Aquele político que sabe dominar com coerência a sua fala e realmente conhece sobre a política em si, ele vai conquistar muito mais eleitorado do que aquele que não tem argumentos, que parte só de improvisos, que perde a linha, que repete muito, que gagueja muito, então que não apresenta propostas porque infelizmente não domina ali o conhecimento sobre a política. Então esses debates são muito importantes, eles acontecem a todo momento em nossa vida. Então a nossa aulinha de hoje é essa, tem atividade postada na plataforma sobre isso, espero que vocês aí tenham aprendido. Grande abraço e até a próxima aula. Smoke weed every day.